Sansa Stark foi uma das personagens que mais sofreu psicologicamente nas mãos dos seus inimigos durante Game of Thrones. E no final da série, ela acabou com uma redenção, não só mantendo o Norte independente, mas também sendo declarada Rainha do Norte. Porém, nos livros é bem difícil de visualizar esse final feliz acontecendo para Sansa, até porque a personagem se encontra numa situação muito mais complexa lá no Vale de Arryn. Por isso, hoje nós vamos discutir algumas teorias e falar sobre o possível final da Sansa nos livros. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Olá amigos, sejam bem-vindos ao Cala a Boca Thiago e hoje a gente vai analisar um pouco da história da Sansa, que como todo mundo sabe, tem um baita azar no amor. E se você quiser dar sorte no amor, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Não vai ter dica amorosa por aqui, mas pelo menos você pode aprender alguma coisa com a história da Sansa, beleza? Então é isso, vamos lá. Nos livros, a história da Sansa é muito semelhante ao que a gente viu na série, pelo menos até o momento de fuga da personagem de Porto Real após o casamento púrpura, que trouxe também a morte do Joffrey Baratheon e a acusação de assassinato pro marido atual da Sansa, o Tyrion Lannister. Nas crônicas a gente vê esses eventos acontecendo no terceiro livro, A Tormenta de Espadas, quando o Mindinho organiza o salvamento da Sansa debaixo do nariz dos Lannisters através dos Sordontos e também com uma parceria com a Lady Olenna Tyrell. Nos livros, inclusive, é o Mindinho que conta pra Sansa que o veneno para matar o Joffrey foi tirado de uma das ametistas que a Sansa usava no cabelo. E depois de matar os Sordontos, o Mindinho leva a Sansa pro Vale de Arryn. Lá, ele pinta o cabelo da Sansa de preto e disfarça ela como a Lane Stone, a sua suposta filha bastarda, para evitar que alguém detectasse a garota, já que a Sansa estava sendo procurada como cúmplice do Tyrion pela morte do rei Joffrey. No Vale, o Petyr se casa também com a Lysa Arryn e ela concorda em manter a Sansa sob segredo, colocando a Sansa no papel de cuidar do primo dela, o pequeno Lord Robert. Inclusive, inicialmente a Lysa queria casar a Sansa com Robert, algo que a Sansa repudiava dentro de si, já que ela não tinha muito interesse no garotinho problemático. E apesar de ter se livrado dos Lannisters, a vida da Sansa no Vale continua inicialmente bem ruim. O pequeno Lord Robert agora não podia mais dormir com a sua mãe na cama dela, já que ela dividia a cama agora com o Mindinho. Então é Sansa que é obrigada a passar a noite com o garoto, que tem a doença da tremedeira, e ele também costumava molhar a cama, o que incomodava bastante a Sansa e fazia ela achar isso tudo bem nojento. E é de fato. Além disso, a Sansa também precisa lidar com o bardo Marillion, que fica no vale desde a sua ida até lá com a Catelyn Tully no primeiro livro, e o Marillion assedia a Sansa sempre que pode, e como o disfarce dela é de uma bastarda, ela não tem pra quem recorrer. Ela tá sentindo na pele o que é não ter privilégios lá em Westeros. Além disso, a Sansa também vai sofrendo bastante com a saudade que ela tem de casa, de Winterfell, do norte e também da família que parece que se estrepou toda lá durante a Guerra dos Cinco Reis. Ou seja, a Sansa não tá no cenário ideal, mesmo que ela tenha sido salva das mãos do Joffrey. E por fim, tudo parece azedar de vez quando o Petyr beija a Sansa e a Lysa Arryn vê isso e depois tenta matar a sobrinha, jogando ela pela Porta da Lua. No final das contas, o Mindinho salva a Sansa e joga ele mesmo a Lysa pelos portões. Depois, o Mindinho tortura o Marillion e coloca toda a culpa nele, assumindo basicamente o controle do Vale de Arryn. Tecnicamente, isso traz uma melhora de vida para Sansa nos livros, como a gente vê lá no Festim dos Corvos. A Sansa ainda precisa se passar por Alayne como bastarda do Mindinho, mas nesse momento o Mindinho já começa a compartilhar com ela alguns dos planos e conspirações que ele tem para o futuro. Inicialmente, o Mindinho precisa lidar com os Senhores Declarantes, que é um grupo de lords do Vale que se recusam a aceitar o Mindinho como protetor do Vale de Arryn e querem retirar ele desse cargo à força se for necessário. Eles inclusive escrevem uma carta clamando pela deposição do Mindinho e enviam tanto uma versão para o Ninho da Águia quanto uma para Porto Real. Depois, os lords fecham a passagem dos Portões da Lua, basicamente cercando o Ninho da Águia até que o Mindinho se rendesse. A Cersei responde lá de Porto Real, dando um salvo-conduto pro Mindinho, mas deixando que os lords lá do vale se resolvessem por conta própria. Ou seja, ela falou pro Mindinho, se vira. E é claro que alguém tão manipulador quanto o Mindinho não dá o braço a torcer. Ele consegue se reunir com os Senhores Declarantes e depois de armar uma situação utilizando o Sir Corbray, ele consegue que os Senhores Declarantes cedam um ano para que o Mindinho provasse o seu valor como protetor do vale. Mas é claro que o Mindinho não está contente em ser só o protetor do vale.
O plano dele, antes de tudo, é casar a Sansa com o Lord Harold Harding, que é também chamado de Harry o Herdeiro. Ele seria o próximo na linha de sucessão do Vale, caso algo acontecesse com o pequeno Robert. E, se a Sansa se casasse com o Harry, o Mindinho poderia reclamar o Winterfell através dela. Ou seja, o plano dele é controlar tanto o Vale de Arryn quanto o próprio Norte. E nos capítulos liberados dos Ventos do Inverno, que eu já falei sobre eles num vídeo que eu vou deixar aqui no card pra vocês, a gente tem 2 capítulos com um ponto de vista da Sansa. Neles a gente descobre que a própria Sansa sugeriu que o Mindinho organizasse um torneio no Ninho da Águia com o objetivo de reunir todos os Lordes do Vale. O plano deles é que a Sansa conseguisse seduzir o Harry durante esse torneio. E vale mencionar que esse Harry não parece ser um cara muito legal. Ele, por exemplo, já tem 2 filhos bastardos, mesmo sendo um cara bem novo. E ele distrata a Sansa inicialmente por achar que ela também é apenas uma bastarda. Eventualmente, nesses capítulos, mesmo sem revelar sua identidade, a Sansa consegue chamar a atenção do Harry e iniciar esse processo de sedução. Até porque a própria Sansa se interessa inicialmente pelo Harry, considerando que ele segue bem à risca o padrão de cavaleiro galante que ela gosta. Bom, de qualquer jeito, apenas com isso a gente pode ver que a situação da Sansa e do Vale de Arryn é bem mais complexa nos livros do que é na série, do que foi na série, na verdade. Nos livros, a história da Sansa não tem relação nenhuma com o Ramsay Bolton e ela tá bem longe de Winterfell, até porque nos livros quem casa com o Ramsay é a Jane Poole, que era uma antiga amiga da Sansa lá no primeiro livro, e ela nem tá disfarçada de Sansa, e sim disfarçada de Arya, ou seja, a história deles não tem relação por enquanto, e acho que nem vai ter no futuro. Mas então, como que a gente pode tentar entender o futuro da Sansa nos livros? Bom, aqui a gente precisa juntar elementos das Crônicas de Gelo e Fogo com coisas que a gente viu em Game of Thrones e também usar um pouco da imaginação. Sinceramente, eu acho bem difícil que a Sansa tenha o final Disney de se tornar Rainha do Norte como aconteceu na série, pedindo pro Bran e ele cedendo o Norte pra ela sem que ninguém reclamasse. Mas eu acho que a Sansa deve sobreviver às Crônicas de Gelo e Fogo e pode ser que o final dela seja um arco de redenção. E pra mim, o arco final da Sansa precisa passar por pelo menos 2 elementos. Ela aprender a olhar além das aparências e ela também conquistar a sua independência. Eu acho que olhar além das aparências é importante porque desde o início das crônicas a Sansa sempre se mostrou uma garota ingênua que pauta muito da sua vida pelas aparências. Ela acredita nas canções, em histórias românticas e heróicas e julga constantemente as pessoas pela aparência física delas desde lá do primeiro livro, A Guerra dos Tronos. Ela, por exemplo, considera pessoas como a Cersei, o Jaime e o Joffrey como pessoas valorosas e galantes porque eles são bonitos, mas rapidamente condena o Tyrion, o Ilyn Payne e o Cão de Caça por eles terem algum defeito físico aparente. Porém, no final das contas, são os Lannisters galantes que acabam se mostrando monstros para Sansa, enquanto os defeituosos Tyrion e Sandor Clegane estão entre os poucos da corte que demonstram algum tipo de consideração, respeito ou empatia por ela. Inclusive, desde os primeiros livros, a Sansa já descobre que os cavaleiros de Westeros não são como os das suas histórias, e figuras imponentes como os membros da Guarda Real podem se mostrar verdadeiros vilões. E mesmo no Vale, a Sansa percebe os problemas de julgar os outros pela aparência. Afinal, as pessoas distratam ela por acharem que ela é, aparentemente, apenas uma bastarda, e não veem quem ela realmente é por detrás do disfarce, assim como a Sansa nunca vê quem as pessoas realmente são por detrás da aparência física delas. E a Sansa ainda não aprendeu essa lição, já que ela imediatamente se encanta pelo Harry Harding porque ele cumpre os requisitos de ser um cavaleiro galante, como eu mencionei, mesmo que tudo indique que ele é, na verdade, um verdadeiro babaca. Então a Sansa precisa aprender a olhar além das aparências para evoluir na sua própria história. Ela precisa até aprender a enxergar quem as pessoas realmente são. E talvez isso leve ela a questionar o seu casamento com Harry, ou mesmo o papel que o Mindinho tem na sua vida até o momento. E talvez nesse processo ela também passe a enxergar diferente pessoas como o seu meio-irmão Jon Snow, que ela sempre distratou por ser um bastardo. Inclusive, segure esse detalhe porque eu vou comentar um pouco mais sobre isso daqui pra frente. De todas as crianças da casa Stark, ela parece ser a única que ainda não conseguiu tomar as rédeas da própria vida. Porém, a Sansa também precisa conquistar sua independência. O Jon se tornou o senhor comandante da Patrulha da Noite. A Arya foi para a Casa do Preto e do Branco em Bravos.
O Robb se tornou rei do norte. O Bran foi para lá da muralha para se encontrar com o Corvo de Três Olhos e aprender mais sobre a magia do mundo. E até mesmo o pequeno Rickon parece que vive selvagemente lá em Skagos por conta própria. Porém, a Sansa continua presa na trama de outras pessoas, que manipulam e conspiram usando ela como uma peça no tabuleiro deles. Em algum momento, a Sansa precisa perceber essas correntes e se libertar disso, assumindo o controle da própria narrativa. E como ela vai fazer isso? Bom, isso é um pouco difícil de prever. E aqui que a gente vai entrar completamente no campo das teorias, né, e da especulação. Mas eu acho que o casamento da Sansa com o Harry vai avançar, mas que dificilmente ele vai dar certo. Em algum momento o plano vai desandar. E eu nem sei se esse Harry Hardyng vai viver tempo suficiente para fazer qualquer coisa. Ele tem cara de personagem que vai morrer antes dos Ventos do Inverno terminar. Mas independente dele, talvez a própria Sansa tome um passo à frente e se antecipe aos planos de casamento e do próprio Mindinho. Por exemplo, pode ser que ela exponha o Mindinho aproveitando que todos os Lordes do Vale estão lá no ninho, e faça ele ser visto pelo que ele realmente é, e mostre que ele estava preso numa trama, né, de conspiração, que ele matou a Lysa Arryn, que talvez ele tenha matado o Jon Arryn. Enfim, a Sansa tem a oportunidade de expor ele lá durante esse torneio. Quem sabe aquela cena do julgamento e morte do Mindinho que a gente viu na 7ª temporada de Game of Thrones aconteça com a Sansa manipulando o pequeno Robert para mandar matar o Mindinho na frente de todos os Lordes do Vale. E seguindo nessa linha, seria bem interessante um cenário em que a própria Sansa se tornasse protetora do Vale, colocando os Lordes do Vale contra Porto Real também. Até porque tudo indica que a capital do reino vai estar um completo caos, com os Lannisters lidando não só com a fé militante dentro da capital, mas também com o retorno do Aegon, ou o jovem Griff, e a rebelião dos Martell, que devem apoiar aí o Griff. Nesse cenário, o Vale poderia olhar como uma brecha para apoiar a Sansa e talvez até mesmo o Stannis. Porque diferente da série, nesse momento o Stannis é quem está próximo de confrontar os Bolton para retomar o Winterfell. E se, nesse caso, a Batalha dos Bastardos, entre aspas, for na verdade a luta das forças dos Bolton contra o Stannis, que pode estar apoiado por mercenários, que ele mandou trazer lá de Essos, e também, como aconteceu na série, pelos Cavaleiros do Vale, a comando da própria Sansa. Talvez o Stannis nomeasse a Sansa como herdeira de Winterfell, como ele quis fazer com o Jon Snow. Então, unisse o norte junto do Vale para tentar voltar a marchar para o sul e reconquistar o Trono de Ferro. É um cenário difícil de ver acontecendo, porque eu acho que o Stannis não vai sobreviver à sua expedição ao norte, mas é uma teoria. E claro que nos livros também tem a situação do Jon e do Rickon. O Davos, por exemplo, foi buscar o Rickon lá em Skagos, mas ninguém sabe em que condição o menino vai voltar. Tudo indica que ele vai estar meio selvagem e dificilmente ele vai ficar no controle de Winterfell. E o Jon? Bom, o Jon pode voltar muito diferente da ressurreição. Talvez muito mais focado na longa noite do que no Jogo dos Tronos. Ou talvez até mesmo voltar como Rei da Noite. E eu já falei dessa teoria aqui num vídeo do canal, e o link também vai estar no card e talvez na descrição também. Eu sempre falo descrição, mas eu quero dizer no card, então vai estar no card. Não, na descrição eu esqueço de colocar, no card eu não esqueço. E aproveitando que eu tô falando em Jon Snow, tem uma outra teoria envolvendo ele e a Sansa. Isso porque no livro spin-off das Crônicas, O Cavaleiro dos Sete Reinos, existe um momento em que o Sir Duncan e o Egg comparecem em um torneio em Valfreixo. Na verdade é o primeiro conto ali do Cavaleiro dos Sete Reinos. Em Valfreixo fica a sede da casa Ashford. Nesse torneio, inclusive, os cavaleiros competem para ser o campeão da jovem Lady Ashford, que está completando seus 13 anos na ocasião, e o pai dela fez o torneio em honra dela. E os 5 cavaleiros finais do torneio são, em ordem, o Lyonel Baratheon, o Tempestade Risonha, o Tybolt Lannister, o Leo Tyrell, o Humphrey Hardyng e o Valar Targaryen, que era o jovem príncipe. E o que tem de curioso nisso? Bom, é que desses 5 cavaleiros, 4 batem perfeitamente com os pretendentes que a Sansa teve durante as crônicas. Um Baratheon, um Tyrell, um Lannister e um Hardyng. E faltaria apenas um pretendente Targaryen. Claro que nessa coincidência toda existem algumas inconsistências, como o fato do Joffrey não ser um verdadeiro Baratheon e no torneio um Lannister ter ficado na frente de um Tyrell, o que no caso da Sansa foi o contrário. Primeiro ela foi oferecida a um Tyrell e depois a um Lannister, que no caso foi o Tyrion. Mas tirando esses dois pequenos detalhes, tudo parece ser muito intencional para ser realmente uma coincidência. Especialmente porque o George R. R. Martin gosta de colocar esses detalhes de história cíclica dentro do seu universo. Além disso, o fato da casa Hardyng estar incluída nos dois cenários aumenta a chance de ser algo intencional, já que os Hardyng são uma casa obscura do Vale. Então por que eles estariam nessas duas situações improváveis?
saudáveis? E se esse padrão for intencional, poderia indicar um futuro compromisso da Sansa com Targaryen. Nesse caso, só existem 3 Targaryens ainda vivos nas crônicas, e a gente pode descartar Daenerys por motivos óbvios. Porém, eu também não vejo hipótese da Sansa se relacionar com o Aegon Targaryen ou o jovem Griff. Primeiramente, porque eu penso que ele é um Blackfyre, um falso Targaryen ou um Fagon, como os fãs apelidaram ele. Porém, mesmo ele sendo um Targaryen verdadeiro, tudo indica que ele vai se relacionar com Arianne Martell e nem teria muito tempo nos livros para ele desenvolver uma aliança com a Sansa, porque a Daenerys deve chegar em Westeros pelo menos no final dos Ventos do Inverno e acabar com essa palhaçada de Fagon. Então, nesse cenário, o último Targaryen que sobra para Sansa ser pretendente é o Jon Snow, o provável filho da Lyanna com Rhaegar Targaryen. Agora vocês devem estar se perguntando, faria sentido a Sansa se casar ou mesmo ser prometida ao Jon Snow, visto que eles seriam primos e que na verdade eles foram criados como irmãos? Bom, se o Jon voltar dos mortos e mantiver o seu desejo de marchar para o sul e de alguma maneira tentar retomar o Winterfell, o casamento entre o Jon e a Sansa poderia reunificar o norte, seja por conta própria ou seja porque eles eventualmente apoiariam Stannis. Seria uma aliança que faria sentido, principalmente pensando que o Robb fez o Jon o herdeiro do norte, então unir ele com a Sansa seria uma forma de aumentar a legitimidade dos dois. Nesse caso, a gente poderia ver algo parecido com o que rolou na série, com o Jon e a Sansa sendo declarados rei e rainha do norte, e ainda apoiados pelos Cavaleiros do Vale, ainda mais se a Sansa conseguir realmente se livrar do Mindinho e negociar com os Senhores Declarantes. Esse seria um cenário épico e um bom final para os dois personagens, pelo menos o final antes da longa noite chegar. É claro que no meio do caminho teria essa questão familiar dos dois serem basicamente irmãos, mas vale lembrar que, como eu disse no último vídeo do canal, o plano original do George R. R. Martin, revelado por ele mesmo em uma carta lá em 93, era de que o Jon e a Arya fossem apaixonados um pelo outro. Talvez ele tenha transposto esse arco romântico do Jon e a Arya pro Jon com a Sansa. E claro, como eu falei, tudo isso aqui é uma grande teoria e são muitas hipóteses, mas é bem possível que existam alguns elementos da verdade dentro dessas teorias que eu falei. Vale tentar entender quais desses elementos vão realmente se encaixar no final da história. E bom, de qualquer jeito, seja qual for o destino final da Sansa, eu acho que ela vai fazer o seu caminho para retornar ao Winterfell como Lady Stark. Dificilmente eu acho que ela vai ser rainha do norte do jeito que a gente viu na série, mas talvez ela consiga isso ao lado do Jon, ou mesmo sem precisar casar com mais ninguém, sendo uma protetora do vale, ou apoiando Stannis por conta própria. Nesse caso ela não seria rainha, mas Lady de Winterfell, o que também estaria valendo para ela, seria uma grande retomada, sair de uma garotinha ingênua e que só gosta de heróis galantes para conseguir sair da manipulação de um monte de gente e se tornar Lady de Winterfell. Pô, seria realmente um bom final para Sansa. Mas acima de tudo isso, eu espero apenas que nesse processo a Sansa realmente aprenda a enxergar além das aparências e que ela possa também conquistar sua independência e assumir, como eu falei, as rédeas da sua própria história, pro bem ou pro mal, assim como fizeram todos os seus irmãos. E antes de terminar, vale lembrar outros dois detalhes para vocês poderem comentar aí, que é o fato do Mindinho ser apaixonado pela Sansa e da Sansa ainda ser casada oficialmente, né, com o Tyrion. Então são dois elementos a mais aí que eu não trouxe aqui no vídeo, mas que também podem deixar as teorias mais complicadas e que vale a pena ressaltar. Então deixem aí nos comentários o que vocês acham que vai ser o final da Sansa, o que vocês acham que aconteceu na série, que vai acontecer de verdade nos livros, e algum detalhe que eu possa ter deixado de mencionar aqui ou ter esquecido. Deixem a teoria de vocês, que eu vou estar sempre lendo tudo. Também não se esqueçam de se inscrever no canal se vocês não forem inscritos, e de deixar o like de vocês, que ajuda muito aqui. E se vocês quiserem se tornar membros do canal, se tornem membros, porque eu tô pensando em novos conteúdos para os membros. Tenho conversado com eles para ver o que a gente pode fazer para melhorar o clube de membros e para ampliar o clube de membros também. E eu tô falando tudo errado aqui nesse final de vídeo, mas é porque eu já devia ter acabado e tô aqui me enrolando. E provavelmente isso é uma coisa frequente para acontecer nos vídeos dos clubes de membros. Mas enfim. É isso, pessoal. Obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Então, valeu, falou e até mais. Ah, tá. E as pessoas ficam perguntando aqui no canal como é que faz pra ser membro. E a Milena veio me avisar aqui que pra você ser membro tem que ser através do computador. Não dá pra se tornar membro através do celular. Sério isso? Eu achava que dava, mas não dá. Então, pra você se tornar membro do canal tem que ser através do computador, beleza? É isso, pessoal. Valeu e até o próximo vídeo.